Ah, tomou um susto, né? Gente, hoje eu trouxe meu bastão porque o assunto é beisebol e posições de ataque. Vamos falar sobre as principais estatísticas que são levadas em conta para dizer se um jogador é bom ou não no ataque num jogo de beisebol na Major League Baseball. Então, antes de começar, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa aqui também seu like se você gosta de beisebol, se você quer ver mais vídeos sobre MLB, o seu like vai ajudar bastante e deixa aqui também seus comentários se ficar alguma dúvida sobre posições de ataque, alguma coisa sobre beisebol. Então vamos para a vinheta e na sequência eu explico as principais estatísticas do ataque no beisebol. Então, gente, a ideia é ajudar você que está começando a assistir beisebol há pouco tempo, que está querendo entender melhor como funciona o jogo, porque eu sei que é difícil mesmo, você entra lá no painel de estatística de um jogador e tem várias letras, várias siglas, vários números, e é complicado mesmo de saber o que é importante ali. Então eu vou tentar explicar um pouquinho das estatísticas mais básicas, né? Tem muitas estatísticas avançadas, cálculos difíceis de serem feitos também, fórmulas que os caras levam muito em conta lá no beisebol, na Major League, mas aqui a gente vai falar mais do básico para você que está começando. Bom, e claro que a coisa mais importante para um rebatedor é conseguir rebater. Então a primeira estatística importante também é a de rebatidas válidas. Rebatida válida, que você vai encontrar nos painéis de estatística com um H, porque em inglês é chamado de hit. Rebatida válida é quando a bolinha é rebatida para dentro do território válido de jogo, no campo, e o cara que rebateu consegue chegar na primeira base, ou passa da primeira base e vai para a segunda, etc. Então não adianta ele, por exemplo, rebater a bolinha para dentro do campo e não chegar na primeira base, ser eliminado antes disso. Aí não conta como rebatida válida. E também home run conta como rebatida válida. Então esses são os dois tipos básicos de rebatida válida. E a quantidade de rebatidas que um jogador consegue durante a temporada é importante. Bom, já falei aqui, home run também é uma estatística muito importante, avaliada a potência dos jogadores, né? Quanto mais home run você rebate, mais potente você é. Então tem a estatística de rebatidas, né? Que é uma coisa, e a outra estatística é de home runs. Dentro da estatística de rebatidas também é dividido em rebatida simples, rebatida dupla e rebatida tripla. A simples quando chega na primeira base, a dupla quando chega na segunda base, a tripla na terceira base. E o home run é o melhor de todos, né? Porque você consegue percorrer todas as bases sem ninguém te interromper. Além disso, uma outra estatística importante é a de corridas anotadas. Então você vai ver no painel de estatísticas com um R, que é o número de corridas que aquele jogador tem numa temporada, teve num jogo. Corrida anotada é quando ele completa essa volta no diamante, né? E nesse caso pode ser de qualquer maneira. Por exemplo, se um jogador ele entra para substituir um outro que estava na terceira base e aí ele consegue chegar até o home plate e completa uma corrida, não importa que outro jogador estava ali na terceira base, o que importa é quem concluiu a corrida. Então vale como uma corrida para aquele jogador. Mas não confunda corrida anotada com corrida impulsionada. Corrida impulsionada, no quadro de estatística, você vai ver com RBI ou RBI. Em inglês significa Runs Batted In. Então, corrida impulsionada, a diferença em relação à corrida impulsionada e à corrida anotada é que a anotada é aquela em que o jogador completa a volta, né, no diamante ou chega até o home plate e ali ele anota uma corrida para sua equipe. A corrida impulsionada é aquele jogador que rebateu a bola para dentro do campo ou conseguiu uma rebatida de sacrifício, que outro dia eu explico. Enfim, tem algumas maneiras de você conseguir uma corrida impulsionada, mas é o jogador que está no bastão que impulsiona uma corrida. Essa é a diferença. Então, por exemplo, uma corrida impulsionada, um jogador está na terceira base, aí eu vou lá pro bastão e vou rebater. Se eu consigo rebater a bola e coloco ela em jogo, né, com uma rebatida válida, o cara da terceira base corre até o home plate. Esse cara anota uma corrida. Eu, que rebati a bola, né, coloquei a bola em jogo, consigo uma corrida impulsionada. Uma curiosidade também é que no home run, o jogador que rebate o home run, ele consegue tanto uma corrida anotada, quanto também uma corrida impulsionada. Então, por exemplo, se tiverem 3 jogadores em base, aí eu vou lá e bato um home run. Eu fico com uma corrida anotada, que é a minha própria, e impulsiono outras 4 corridas. A minha e a dos outros 3 jogadores em base.
Então é legal você saber essa diferença, porque a corrida anotada mede um pouco da sua produtividade para a equipe, né? Mas a corrida impulsionada é um pouco mais valorizada, porque o jogador mais decisivo é aquele que impulsiona corridas, né? Porque se o cara está na terceira base, ele não consegue, a não ser que ele tente roubar o home plate, ele não consegue anotar a corrida sozinho, né? Então ele depende do cara que está rebatendo. Então o cara, ele é mais cobrado por isso, né? O cara que consegue impulsionar corridas, né? No momento decisivo, com jogadores em base. Então tem essa diferença. Outra estatística que também é levada em conta é a de walks. Walk é quando um arremessador lança 4 bolas fora da zona de strike e faz com que o rebatedor avance para a primeira base automaticamente, sem precisar rebater. Essa estatística não mostra tanto a potência do jogador, mas sim a paciência dele, né? Quanto mais walks, mostra que o jogador tem mais paciência, não tenta rebater qualquer bola que vem para ele, às vezes bolas difíceis, então ele tem paciência para esperar e consegue chegar em base, e isso é muito valorizado também. Você estando em base já é um caminho para que seu time produza mais corridas. E aí tem 2 estatísticas importantes e que envolvem um pouco mais de estatística, você precisa pegar a calculadora para medir tudo, mas eu vou começar pela estatística de average, em inglês, né, o batting average, que em português a gente pode traduzir como aproveitamento no bastão. O aproveitamento no bastão mede a porcentagem de vezes que um rebatedor consegue batidas válidas quando ele está no bastão, quando ele está numa disputa com um arremessador. Ela só conta as vezes em que o cara ou consegue rebater, ou é eliminado por strikeout. Tem que acontecer alguma coisa que não seja walk, nem hit by pitch, que é quando o cara recebe uma bolada, né? Então, tem que ser nesse universo de vezes em que acontece alguma coisa fora walk, fora um hit by pitch. Então, dando um exemplo prático, se um cara consegue 4 idas ao bastão e nessas 4 ele consegue uma rebatida válida, ele tem 25% de aproveitamento no bastão. Uma conta bem simples. Quanto que é bom? Quanto que um aproveitamento do bastão é bom? Tem várias análises sobre isso na MLB, mas considera-se que acima de 25% é um bom aproveitamento. Se você consegue 30% no bastão, aí já é ótimo, e daí pra cima só melhora. Agora, de 25 para baixo, ele já começa a ser um jogador não tão produtivo. Às vezes é um cara até que rebate muitos home runs, por exemplo, mas que tem dificuldade de colocar a bola em jogo, então ele, sei lá, tem 20% de aproveitamento, mas toda vez que ele rebate é home run. Então ele tem as suas qualidades, mas os jogadores mais valorizados são aqueles que conseguem rebater acima de 25%. Sobre aquilo que eu falei de walk não contar, né, para estatística, tem uma outra estatística chamada On-Base Percentage, OBP, que significa, em português, vamos portuguesar, o aproveitamento de chegadas em base. Então, quantas vezes tal jogador chega em base, e aí nesse caso conta todas as vezes que ele vai ao bastão, e se ele chega por walk, se ele chega por rebatida, por qualquer coisa. Então, uma estatística interessante também, porque aí mede o quanto ele é produtivo de fato para o time, né? Não só rebatendo, mas o walk também é importante e entra nessa conta. E aqui a gente pode dizer que o aproveitamento, se for acima de 32%, é o considerado bom. Aí chegando a 35, 36 já é muito bom, e daí para cima só melhora também. Então fica de olho nessas estatísticas. Inclusive, quando você entrar lá na lista de estatísticas de um jogador, você não vai ver os números do jeito que eu estou falando aqui, né? Você não vai ver 30%, você vai ver .300, .250, que é a forma como os americanos medem essa estatística, né? É a forma americana de medir. Mas na prática é isso que eu estou falando, 30%, 25%. Para fechar essa lista de estatísticas, vamos falar dos strikeouts, que é o que nenhum rebatedor quer, né? É uma estatística negativa para os rebatedores. Strikeout é quando o rebatedor não consegue rebater a bolinha e é eliminado no último arremesso, né? Então, pode ser tanto ele tentando rebater e errando, quanto também se ele olhar, né, fazer aquele golpe de vista que a gente conhece no futebol, o goleiro faz às vezes, ele faz o golpe de vista e a bola vai na zona de strike e ele é eliminado por isso também. Então esse é o strikeout. O jogador pode ser eliminado também rebatendo, né, a bola entrando em jogo, né, aí ele não consegue chegar na primeira base, ou então uma bola aérea que cai direto na luva de um defensor, mas o strikeout pesa um pouquinho mais,
porque significa que o cara não conseguiu nem colocar a bola em jogo, não conseguiu nem ter contato com o bastão, e muitos jogadores são cobrados por isso, né? Por exemplo, um jogador que sofre 4 strikeouts num jogo, ele recebe o Golden Sombrero, que é uma forma de zoar com quem sofre tanto strikeout num jogo, né? Você passar um jogo inteiro sem conseguir rebater a bolinha e ser eliminado é algo ruim. Olha, tem diversas estatísticas, como eu disse no começo, tem muita coisa que você precisa fazer cálculos, você vai ver nomes estranhos na tabela de estatísticas, mas essas que eu falei aqui são as básicas. Se você entender essas, você começa a entender o jogo e começa a entender quem são os bons rebatedores, aqueles que têm melhor aproveitamento no bastão, aqueles que conseguem mais home runs, aqueles que anotam corridas, aqueles que impulsionam corridas. Então, a partir daí você tem uma noção muito melhor do jogo de beisebol. E aí, gente, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu não contei aqui que você quer saber? Deixa nos comentários, diz aí o que você achou do vídeo e se tem ainda alguma dúvida a gente te responde. Em breve teremos também um vídeo sobre as estatísticas dos arremessadores, que também é uma posição fundamental no beisebol. Quem sabe mais pra frente a gente faz mais uma sobre as estatísticas avançadas também, agora que você já sabe o básico. Mas a partir disso, com certeza, você já consegue assistir um jogo de beisebol de forma mais tranquila. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para outros amigos que querem saber de beisebol também. Não esquece também de dar um joinha se você curtiu, porque ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Eu vou continuar rebatendo aqui e nos vemos em breve. Um abraço.